Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 1 a 11, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí, te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Mais uma vez vamos orar ao nosso Deus. Pai bendito, a palavra do Senhor foi lida. E nós cremos que o Espírito Santo do Senhor, que a inspirou, se faz presente aqui e agora, para iluminar a nossa mente, o nosso coração, e entendermos mais das sagradas Escrituras do Senhor, para o louvor da Tua glória. Amém e amém. Meus irmãos, vocês com certeza já receberam visita em casa. Há todo um ritual para recebermos visita em casa. As visitas, normalmente, não comem nos pratos que nós comemos todos os dias, e não bebem naquele copo de alumínio. Quando chega a visita, nós pegamos aqueles pratos que estão escondidos lá no fundo do armário, lavamos, revestimos aqueles copos, aqueles pratos, colocamos a mesa, escondemos a bagunça nos guarda-roupas, arrumamos a casa e dizemos assim para elas: sejam muito bem-vindos, nossa casa estava esperando você. Muito cuidado para não abrir qualquer armário e ter uma surpresa desagradável. Essa semana nós tivemos a presença do nosso presidente nos Estados Unidos, e a gente vê como é interessante quando um presidente chega em outro país e ele é recebido com toda aquela pompa, com toda aquela cerimônia. E o texto que nós acabamos de ler nos fala da chegada, da recepção do rei dos reis, o verdadeiro rei de Israel, entrando em Jerusalém. A palavra do Senhor nos diz que o próprio Cristo preparou os detalhes da sua entrada triunfal. Como um noivo, como uma noiva, prepara os detalhes da igreja para o dia do seu casamento. Mas esse texto me chama muita atenção, porque a entrada triunfal de Jesus tem alguns elementos que costumeiramente não iríamos ver na entrada triunfal de qualquer outro rei. Pois bem, destaquemos eles. O primeiro é que Jesus se faz entrar em Jerusalém num jumentinho, e não num cavalo escolhido, criado, preparado para a entrada de um grande rei. Pelo contrário, ele escolhe um simples jumentinho, selado com as roupas dos próprios discípulos. A entrada de Jesus tem uma multidão curiosa para saber que Deus é esse, que Jesus é esse, que Messias é esse, que acabara de ressuscitar Lázaro dentre os mortos, e que vai chegar agora em Jerusalém. Afinal de contas, nós temos que ver esse homem. Quem é esse?
E eles então improvisaram ali um tapete vermelho com as suas próprias vestes, não tinha muita coisa por ali, cortaram alguns ramos, levantaram aos céus e diziam: Hosana nas maiores alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Os fariseus estavam cegos de inveja. E disseram para Jesus o seguinte: Jesus, contém essa multidão. E Jesus responde aos fariseus dizendo: se eles não clamarem, as pedras clamarão. E então esse momento meio que de um improviso, talvez, pela multidão, ansiosa para a chegada do Messias, uma entrada simples, porém triunfal. E como estava o rosto de Jesus? O Evangelho de Lucas nos fala que a entrada de Jesus, o rosto de Jesus, era um rosto de choro. Jesus Cristo tinha acabado de olhar para Jerusalém, chorava por ela, porque sabia que era grande a sua incredulidade. Temos então, na entrada triunfal do Rei dos Reis, um homem chorando, montado num jumento, que foi selado pelas roupas dos seus discípulos, fariseus cegos de inveja, uma multidão curiosa que gritava: Hosana nas maiores alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Poderia ser para qualquer rei uma entrada diferente de tudo aquilo que ele havia planejado. Mas nós não estamos falando de qualquer rei. Nós estamos falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que habita num alto e sublime trono e que se fez carne, que habitou entre nós e que preparou cada detalhe para a sua entrada triunfal em Jerusalém. E que prepara uma entrada triunfal na sua vida e no seu coração, segundo a soberana vontade dele. Nessa noite eu queria convidar os irmãos a juntos meditarmos no seguinte tema: a chegada do verdadeiro rei. Que rei é esse? Em primeiro lugar, é importante destacarmos que esse rei é um rei libertador. É impossível compreendermos o porquê Jesus é libertador olhando apenas os versículos de 1 a 11. Mas quando nós olhamos o texto anterior ao capítulo 21, nós vemos o relato de Jesus curando 2 cegos. Mateus não dá nome para esses cegos. Outro evangelista vai dizer que um desses cegos se chamava Bartimeu. Jesus Cristo cura aquele cego e entra em Jerusalém. Assim que ele passa por aquela multidão, ele chega até o templo, purifica o templo, expulsa do templo aqueles que vendiam cerca de 25.000 ovelhas, acreditem, na semana de Páscoa, expulsa aqueles homens de lá, e a primeira coisa que Jesus faz, ao expulsar os comerciantes do templo, é trazer para próximo do templo todos os cegos, todos os coxos e curá-lo, como nos diz o versículo 14 do capítulo 21 de Mateus. Por que Jesus está fazendo isso? Porque no segundo livro de Samuel, no capítulo 5, nós lemos um relato da entrada de um outro rei em Jerusalém. Um rei chamado Davi. Davi foi tomar Jerusalém do poder dos jebuseus. E quando ele chega para conquistar Jerusalém, o rei de Jerusalém diz o seguinte: é Davi que vem aí? Aquele que matou um gigante? Não.
esse cara acabou de ser ungido rei de Israel. Faz o seguinte, manda para Davi todos os coxos e todos os cegos. Eu não vou colocar o meu exército para guerrear com Davi. Quem vai guerrear com Davi são os coxos e os cegos. Davi fica irado com aquilo. Mata todos os cegos, mata todos os coxos e faz uma lei dizendo que nenhum cego, que nenhum coxo poderia entrar na casa do rei. A palavra hebraica para casa e para templo é a mesma. Naquela época de Davi ainda não havia templo. Mas quando Salomão construiu o templo, ele continuou com a ideia de Davi, de que nenhum cego e nenhum coxo entraria no templo do Senhor. Uma lei dos Levíticos, capítulo 21, versículo 18, nos diz que nenhum cego e nenhum coxo poderiam sacrificar ao Senhor, porque eram impuros para isso. E durante todo o Antigo Testamento, houve esse empecilho, essa barreira entre cegos e coxos e o templo. Nenhum rei permitia que coxo e cego se aproximassem do templo. Mas nós não estamos falando de qualquer rei. Nós estamos falando do Rei dos Reis. O que não se importa com as pompas do mundo. O que não se importa com condição financeira. O que não olha a beleza externa, porque ele conhece a podridão interna em cada um de nós. E a primeira coisa que Jesus faz é abrir as portas do templo e falar o seguinte: a partir de hoje, cego e coxo pode entrar aqui e eu vou curá-los. A chegada de um rei, poderoso e triunfante, significa a chegada de um rei libertador. Um rei que me liberta e que te liberta. Não apenas das nossas enfermidades físicas, mas da nossa condição espiritual. Como o próprio apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, disse que o mal, que o príncipe desse mundo, cegou o entendimento dos incrédulos. Todos nós andamos como cegos. E como canta a canção, todos cegos, procurando a luz na imensidão do paraíso. Mas quando entra na história o Rei dos Reis, entra na história o Rei Libertador. O Rei que olha para a nossa condição de escravos, para a nossa condição de cegos, para a nossa condição de pecadores, para a nossa condição de religiosos. E diz o seguinte: no meu reino há espaço para cada um de vocês. Eu sou um rei que liberta do império das trevas, que liberta da escravidão do pecado, que liberta da cegueira espiritual, que liberta da falsa religiosidade. Quando estamos cegos e não olhamos para a glória de Deus, olhamos apenas para as falhas humanas e nos tornamos pífios religiosos. O Senhor pode te libertar de tudo isso em nome de Jesus. A chegada do Rei dos Reis nos liberta. E as palavras que ficam nos nossos lábios são as seguintes: eu era cego e agora vejo. Eu estava perdido e fui achado. Eu estava preso pelas correntes do pecado, mas agora eu sou livre em Cristo Jesus, o Rei dos Reis. Mas em segundo lugar, a gente pode destacar que a chegada do Rei dos Reis, do verdadeiro rei, anuncia um rei libertador, mas um rei contracultural. Nenhuma história que você conta para o seu filho sobre a chegada de um rei tem um homem montado num jumento.
Quem anda montado num jumento, que eu me lembre, Sancho Panza, no livro Dom Quixote, e não tem nenhuma pinta de um grande herói. Mas Jesus mostra uma visão que é contracultural, ou seja, diferente daquilo que a gente espera. Todos esperam um rei político, que vai libertar Jerusalém das mãos dos romanos, que vai chegar com todo glamour e pompa, e chega um homem montado num jumento. A própria profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, citada no versículo 5, diz o seguinte: eis aí, te vem o teu rei. E aí vem um adjetivo depois. E o que a gente espera nesse adjetivo? Eis aí te vem o rei. Eu espero um adjetivo como grande, triunfante, poderoso, gladiador, todo-poderoso, soberano, excelso, majestoso, e de repente a Bíblia diz, um rei humilde. Ou um rei servo. Diferente de tudo o que eu imaginava como uma figura de herói. Até ler as palavras de Tim Keller sobre uma definição de pecado. Segundo Tim Keller, pecado é o servo se colocando no lugar do rei. Uma definição de pecado é quando o servo se coloca no lugar do rei. Sabe por que a gente vive ansioso? Porque a gente coloca a nossa vida no lugar do rei que a rege. E a gente pensa que o melhor para a gente é aquilo que a gente está ambicionando. E é um pecado. Porque a gente está dizendo para o Senhor, eu sei o que é melhor para mim. Sabe por que a gente vive temeroso quanto ao futuro? Porque a gente é pecador e todas as vezes a gente assume o lugar do rei no nosso coração. Uma definição de pecado é quando um servo toma o lugar do rei. É quando eu não quero mais adorar a Deus, mas eu quero adorar a mim mesmo. E começo a levantar os postes ídolos no meu coração. É quando eu digo para o Senhor o que eu quero e não o que Ele quer. Meus irmãos, ontem falando para os jovens, eu disse isso para eles. Falando sobre Jesus no Getsêmani. Quando Jesus Cristo olha para Deus e diz o seguinte: Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Qual é o desejo de Jesus? Senhor, se tiver um outro caminho que não seja a cruz, eu enfrento. Porque agora os laços da angústia da morte estão tomando o meu ser. Mas que seja feita a tua vontade. Queridos, quando o servo toma o lugar do rei, quem rege a nossa vida são os nossos desejos ímpios, a nossa consciência perversa e os nossos pensamentos maus. Para nos libertar do pecado, existe uma definição de graça, pelo mesmo Tim Keller. Graça é quando o rei assume o lugar do servo. E é por isso que o adjetivo usado na profecia de Zacarias é que o nosso rei é um rei humilde. Ele veio fazer o que eu não consegui cumprir. É um rei contracultural. É um rei que combate os nossos valores para que através do Evangelho consigamos combater os valores errados do mundo. Queridos, você não precisa deixar o seu filho ser criado pela internet. O seu casamento não precisa ser
abalado pelos prazeres do mundo lá fora. Você não precisa ser regido por uma ideologia levantada por um mundo perverso. Podemos criar os nossos filhos de maneira contracultural, podemos casar virgens, podemos manter um casamento segundo a vontade de Deus, podemos ser honestos no nosso trabalho, porque eu sirvo um rei contracultural. E se ele fez contrário a tudo o que esperava, eu também posso fazer contrário a tudo aquilo que o mundo espera de mim. Esse é o desafio do Evangelho. Não seja o Senhor do seu coração. Deixe o Rei dos Reis entrar para o louvor da sua glória. Terceiro e último lugar. Além de ser um rei libertador, além de ser um rei contracultural, que nos ensina a viver de uma maneira contracultural e andar de maneira que o seu evangelho requer de nós, e não que o mundo espera de nós, Jesus é um rei adorado. Versículo 9 nos diz: e as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem, em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Esse texto comumente é pregado um domingo antes da Páscoa, o chamado Domingo de Ramos. Mas eu quis pregar esse texto um mês antes da Páscoa, para que você se prepare para a maior festa do cristianismo. A festa em que nós anunciamos que o nosso Salvador morreu, mas que Ele está vivo e reina com mão forte um universo perdido. Ah, meus irmãos, quando a multidão começou a cantar Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas, era o contexto da preparação para a festa da Páscoa. Todos estavam esperando a comemoração pela libertação da escravidão no Egito. E esse termo Hosana, do hebraico, significa ser propício. Salva-me, Senhor. É exatamente esse texto que nós lemos no Salmo 118 com o Sojaime, o versículo 25, quando diz o seguinte: salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito é o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos, até as pontas do altar. Se você leu o Antigo Testamento, não leu o Novo Testamento, é história que passa. Tudo converge para aquele que é o Senhor de todas as coisas. Aquela multidão estava cumprindo as palavras do salmista, erguendo ramos e dizendo: salva-nos, Senhor, nós queremos a liberdade. Mas eles queriam a liberdade física. Eles queriam as bênçãos materiais. E quando eles viram que Jesus foi amarrado, preso, humilhado e crucificado, eles não hesitaram, a mesma multidão, em dizer: solte Barrabás, solte Barrabás, solte Barrabás. Quando eles viram uma fraqueza exposta no rei contracultural, eles gritaram: crucifica-o, crucifica-o, crucificam. Não pense que nós somos diferentes dessa multidão. Se você espera de Deus apenas as bênçãos terrenas, apenas uma prosperidade financeira, quando ela não chegar, pode ter certeza que o seu nome estará na grande multidão que diz: crucifica-o, crucifica-o, crucificam. Mas quando nós entendemos que o nosso rei é um rei que deve ser adorado, e que o reino dele não é desse mundo, nós passamos pelos sofrimentos da vida dizendo para o Senhor: eu sei que pensamentos o Senhor tem a meu respeito. Eu sei que a tua mão não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mesmo que as minhas mãos estejam sujas e corrompidas pelo pecado.
a tua luz vai resplandecer, ó Deus. E eu vou parar de ver as tragédias do mundo. Eu vou parar de ver assassinos que não têm a presença do rei no seu coração entrar em escolas e atirar contra as crianças. Eu vou parar de ver pais vivendo em conflito com seus filhos. Eu vou parar de ver casamentos sendo destruídos pela promiscuidade. Eu vou parar de ver filhos sendo escravos da tecnologia e da Babilônia atual. E eu vou ver apenas a tua luz. Porque o reino que o Senhor prepara para mim e para você transcende todas as nossas expectativas. É o rei que nunca mais precisará do sol, porque o próprio Deus resplandecerá a sua luz. É o rei que fará com que nunca mais se ouça sobre a violência na terra. Meus irmãos, esse rei chegou. No capítulo 61 de Isaías, texto que nós lemos na liturgia, nos fala sobre um ano aceitável ao Senhor, quando Jesus Cristo se fez presente na terra. Ele abriu as escrituras em Isaías 61 e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim. O ano aceitável a ele chegou. Ele consolará todos que o choram, colocará sobre o seu povo em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. O reino dele já chegou, e você pode começar a desfrutar dele aqui na terra. Quando você olhar para o Senhor e dizer: ó soberano Rei, Rei adorado, Rei contracultural, Rei libertador, tome o trono do meu coração, porque eu nada sou sem o Senhor. Que o Senhor faça sepultar os meus desejos, para que eu possa viver a tua vontade. Ele vem, ele voltará, trará consigo a espada da justiça, o galardão final. E enquanto esse dia não chega, cabe a nós olharmos para o Senhor e dizer: eu quero celebrar o teu nome. Hosana nas maiores alturas. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, celebrai, o nosso rei chegou, e esse rei triunfou sobre a morte e voltará para nos levar para um lugar onde não há choro, onde não há dor, onde não há angústia, onde não há violência. Ele enxugará de nós toda lágrima dos nossos olhos. Enquanto isso, sofreremos as angústias da vida, mas sempre contentes, celebrando: bendito é o que vem, em nome do Senhor. Amém e amém. Coral, vida e louvor.
que na volta gloriosa de Cristo Jesus, Ele não encontre a sua vida desarrumada, mas que Ele encontre a sua vida prostrada diante dEle. Que durante a árdua caminhada da vida, celebremos aquele que vive e reina. Que o hino de Hosana nas alturas seja verdade na minha e na sua vida. E que o Rei, glorioso nas batalhas, que venceu a mais árdua das batalhas na cruz do Calvário, nos ensine que Ele não há de nos desamparar nas pequenas batalhas da nossa vida. Nós agradecemos muito a você, visitante, que se faz presente aqui na igreja, a vocês também que nos assistem pela internet. É de grande importância a pregação do Evangelho e a proclamação da missão do Rei dos Reis, o nosso Senhor. Vamos encerrar esse culto em pé, orando, celebrando aquele que vem em nome do Senhor. Deus bendito, poderoso, triunfante nas batalhas, Senhor dos exércitos, que era, que é e que há de vir. Rendemos graças a Ti, porque na plenitude do tempo aprouve ao Senhor se fazer carne, habitar na terra entre nós, homem de dores, que sabia o que era padecer. Obrigado, ó Pai, porque em Cristo Jesus nós entendemos que não somos nós os donos do trono do nosso coração, mas é o Rei que habita no mais alto e sublime trono, que deve fazer a vontade dele em nós. Pai, nos encoraja a vivermos num mundo corrompido de valores perdidos e assim anunciarmos a contracultura do Senhor. Entregamos os nossos filhos nas Tuas mãos, o nosso casamento nas Tuas mãos, o nosso trabalho e tudo aquilo que as nossas mãos se propõem a fazer, que o Senhor realize consoante a Tua vontade. Ó Deus, estamos ansiosos para o dia glorioso, triunfante, em que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que o Senhor é Deus, para a glória de Deus Pai. Toda tribo, língua e nação não resistirá ao poder da justiça que o Senhor carrega. E o Senhor então, com poder e graça, findará o sofrimento do mundo, acabará com o choro, acabará com a violência, acabará com a tristeza, com a ansiedade, com o medo e desespero, trará a Tua paz. E enquanto isso, estaremos de joelhos dobrados, celebrando aquele que vem, em nome do Senhor. Hosana ao Rei dos Reis, hosana nas maiores alturas. Irmãos, ide em paz. Que a graça do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que o amor consoante vindo do Pai, que as consolações ternas e inefáveis do Espírito Santo dele esteja conosco hoje e até o dia da sua gloriosa volta. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém.